Bom dia. Se você é uma pessoa que tem o sonho de fazer uma rinoplastia para poder ter um nariz bem feito para sempre, é importante que você saiba sobre as cicatrizes. O que você, como paciente, e o que o seu médico devem fazer para poder permitir que as cicatrizes após a rinoplastia sejam praticamente invisíveis. Qual técnica escolher? Então vamos lá, me acompanha aí nessa jornada sobre cicatriz em rinoplastia. Primeiro, toda rinoplastia precisa de incisões, de cortes. Existe uma técnica chamada rinoplastia fechada ou delivery, onde os cortes são feitos exclusivamente dentro do nariz. E no caso da rinoplastia aberta ou externa, um corte aqui na região da columela é acrescentado, né, aos cortes internos da técnica fechada. Então, daí já poderia surgir a primeira pergunta: mas doutor, se existem técnicas de rinoplastia com cortes exclusivamente internos, por que alguém iria propor ao paciente a realização do corte externo também? É simplesmente pelo fato de que com o corte externo você enxerga muito melhor ainda. Hoje em dia, praticamente todos os grandes cirurgiões de nariz no mundo mudaram para a técnica aberta que tem esse cortezinho na columela. Praticamente só os turcos, né? Os cirurgiões turcos permanecem usando a rinoplastia fechada de rotina. A Turquia ficou como um reduto, né? Como um local que preserva a realização da técnica fechada do delivery. Se você for ler muito livro de cirurgia plástica, contando, né, na introdução a história, o resumo da trajetória daquele cirurgião, você vai observar que muitos relatam essa transformação, né? Eu fazia cirurgia do tipo fechada e tinha bom resultado, então durante muito tempo eu relutei em fazer a técnica aberta, mas colegas meus insistiam, a gente estudava, via em congressos que a gente poderia oferecer mais ainda ao paciente, daí um dia eu mudei para a técnica aberta e nunca mais parei. Isso aconteceu comigo, né? Eu tinha bons resultados com delivery e relutava em fazer a técnica aberta porque não via necessidade, mas a partir do momento que comecei a fazer a técnica aberta, praticamente eu faço somente essa técnica hoje em dia, tá certo? Outra coisa importante para ter um nariz bem feito para sempre, né, com as cicatrizes mínimas, o paciente está ciente que não é bom operar durante nenhum processo infeccioso, até mesmo uma simples gripe, um simples resfriado, tá certo? Por quê? Porque além de ter o perigo, né, de você ter uma reação pulmonar, assim, imediatamente após um resfriado e complicar a anestesia, toda vez que você tem um processo infeccioso simples, por mais simples que seja, você está num estado de metabolismo diferente. Então, a sua pressão tende a ficar um pouco mais alta, né? O seu sangue está com a química diferente, e a tendência para sangramento é maior. Então, às vezes, o paciente tem um planejamento e tem um resfriado mínimo, e aí não dá importância para aquilo e opera na vigência do quadro. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. O paciente nem me avisa. Interna, eu não estou sabendo de nada. Aí, quando o paciente é anestesiado e eu começo a operar o nariz, é que eu vejo que está cheio de secreção, né? Eu percebo que está mais sangrante e tudo. E quando está mais sangrante, o que acontece? A gente tem que estancar o sangramento com a cauterização, né? A cauterização é tipo um ponteirozinho, né? Tipo a canetinha, chama até caneta mesmo, com a pontinha, que a gente aperta um botãozinho, ali esquenta e cauteriza, né? Coagula aquele vaso sanguíneo. A gente faz isso de rotina, mas quanto mais você cauteriza,
pior é, se você cauterizar à vontade, você acaba esturricando o tecido perde vitalidade, então a cicatrização não é ideal. Então o cautério é um instrumento, mas ele tem que ser usado como tudo na vida, com moderação, tá certo? Existem outras coisas também que prejudicam a cirurgia, fazendo sangrar mais e ocasionando o mesmo efeito de um resfriado, de um processo infeccioso. Alguns alimentos, por exemplo, como os óleos de peixe, né, ômega 3, eles devem ser suspensos logo antes e logo depois da cirurgia. Eles também têm tendência para aumentar o sangramento. Não só alimentos, mas algumas medicações. Aspirina, por exemplo, né? Quem é que pensa nisso? Estou com um resfriado tão levinho, espirrei um pouquinho, vou tomar uma aspirina. E aí não avisa ao médico, acaba internando e sangra um pouco mais. O médico usa o cautério mais, desvitaliza o tecido mais. A cicatriz pode ficar um pouco mais aparente, né? Outra coisa também é o ginkgo biloba, né? Que a gente toma aí para tontura, para melhora da pele, melhora da memória. O ginkgo biloba também ele pode ter esse efeito de aumentar o sangramento, tá? Então, todos os meus pacientes que vão operar, eles recebem um arquivo chamado preparação, tá? E nesse arquivo, a gente manda geralmente por WhatsApp, estão discriminados todos os alimentos e todas as medicações, né? Uma série de outros cuidados também, que você deve suspender, por quanto tempo antes e logo depois da cirurgia, para evitar que aumente o sangramento durante o ato operatório, que precise usar mais o cautério, que daí desvitalize mais o tecido, favorecendo o aparecimento da cicatriz um pouco mais evidente. Algumas medidas na prevenção da cicatriz mais evidente, elas devem ser tomadas pelo próprio médico, baseado na experiência que ele tem a respeito da cirurgia plástica de nariz. Então, por exemplo, alguns tipos de pele, né, são mais suscetíveis de desenvolver cicatrizes mais evidentes. A pele mais grossa, sabe? Aquela pele que tem os poros muito abertos e aquela pele oleosa? Pois é, né? Esse tipo de pele tem tendência para poder desenvolver uma cicatriz um pouco mais marcada, assim como acontece na pele dos pacientes de ascendência oriental, coreanos, né? Japoneses, chineses, as pessoas com os olhos puxadinhos costumam ter a pele muito grossa. E a pele também, quanto mais escura mais melanina tem, a tendência é para a cicatriz ficar mais evidente. Então, uma pessoa bem clarinha, da pele branquinha, do olho azul, tem tendência a formar uma cicatriz mais discreta que uma pessoa negra, que tem a pele mais grossa. E quando a gente se depara com esses tipos de pele que podem dar problema cicatricial, o que a gente faz? A gente utiliza de alguns artifícios para poder, né, melhorar a cicatrização dessas peles que são geralmente problemáticas. Quando a gente vai operar, o paciente está dormindo, mas o anestesista coloca o paciente para dormir, mas a gente também, cirurgião, a gente pega uma seringuinha com agulha bem fininha como essa aqui, tá? E enche de uma solução com xilocaína e adrenalina e injeta no nariz do paciente. Alguém poderia perguntar, mas para que isso é feito se o paciente já está dormindo? Para poder diminuir o sangramento. Entende? Porque a adrenalina, ela tem efeito vasoconstritor, ela contrai o vaso, então diminuindo o sangramento, o que acontece? A gente cauteriza menos e aí a gente tem uma cicatriz melhor, né? Agora, quando o paciente tem esse tipo de pele, com os poros evidentes, oleosa, pele muito escura ou pele oriental, a gente acrescenta na solução de infiltração, né, além da adrenalina, a triancinolona, que é um corticoide. Por quê? Porque o corticoide, ele é usado para a minimização da cicatriz. Então a gente toma esse cuidado a mais quando a gente identifica esse tipo de pele.
Outra coisa, pessoal, vamos lá, continuando a jornada sobre cicatriz e rinoplastia, né? Que você quer ter um nariz bonito, bem feito, né? Então você precisa considerar o aspecto cicatricial também, a marcação, tá certo? Então a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: eu vou marcar, né, algumas distâncias de referência na pele da pessoa. Pode parecer bobagem, mas uma régua convencional, ela não consegue se adaptar ao relevo do nariz. Então, geralmente, a gente usa essa reguinha aqui, ó. Isso aqui é uma régua que já foi usada, que eu guardei para poder exemplificar, que é uma régua flexível. Ela se adapta ao relevo da face, é usada para cirurgia de nariz e de face, né? Então, eu posso fazer marcações. Se a régua não for flexível, né, eu perco a referência ideal para marcação, tá? Então, isso aqui é um instrumentinho, ó, que ajuda. Ela é descartável, tá? Você usa uma vez e joga fora. Então, essa aqui é apenas para exemplificar a importância de uma coisa tão simples como a flexibilidade de uma régua de marcação, tá? Outra coisa, né? Às vezes a gente usa um compasso, tá? Isso aqui é um compasso convencional. A gente tem um compasso oftalmológico usado em cirurgia ocular, que a gente usa em rinoplastia para marcar. Então, eu quero capturar uma distância, por exemplo, de 1 centímetro, né? Eu capturo essa distância aqui com o compasso, tendo como referência a régua, e eu tenho aqui 1 centímetro. Então, por exemplo, eu quero saber a diferença da minha columela até a minha asa do nariz, desse lado direito meu. Eu faço isso e eu replico aqui para ver se está igual. Então, se eu faço esse tipo de comparação entre os lados, eu não perco, né, a referência. Eu sei aonde eu estou, eu estou me posicionando no nariz da pessoa da maneira adequada. Outra coisa muito importante é o seguinte: é muito importante, quando você vai fazer a marcação do paciente, você desengordurar a pele com álcool. Por quê? Porque quando você marca com um corante ou com a caneta marcadora, se tem gordura, aquilo borra, né? A marcação não fica uma linha bonitinha, ela fica uma linha grossa, ela perde a forma e você perde a referência. Então, é essencial isso, né? Você desengordurar a pele do paciente com álcool para depois você fazer a marcação. Só que depois que você marca, né, você tem que fazer a limpeza com uma solução para matar os micróbios da pele antes de cortar. Então, se você usar um produto, por exemplo, nessa sequência que eu estou me referindo, chamada azul de metileno, você desengordurou a pele, tá certo? Aí você marcou a incisão com azul de metileno. Aí depois você vai e passa uma gaze com clorexidina para poder desinfeccionar a pele do paciente. O que acontece? O azul de metileno, ele é muito aquoso. Ele sai com o antisséptico que você usa para poder fazer asepsia da pele. Então, eu gosto muito mais de usar isso aqui, ó. É uma caneta para marcação cirúrgica, tá? Ela vem prontinha também, a gente usa essa caneta e depois joga fora. Essa aqui eu guardei para exemplificar, né? Aqui no consultório eu uso para fazer algumas marcações, quando eu preciso fazer alguns procedimentos mínimos, que não tem necessidade de asepsia igual de centro cirúrgico, né? Mas o que acontece? A marcação dessa caneta, ela não sai fácil, tá certo? Nem com álcool, tá? Ela resiste, nem com álcool não, nem com antisséptico, nem com a substância que a gente usa depois para poder fazer asepsia. Mesmo se você passar álcool aqui, ela ainda fica marcada por um tempo. Então é muito importante você usar a caneta ao invés do azul de metileno, tá? Outra coisa importante é você fazer o seguinte: você faz aqui a marcação, né? Vamos supor que eu fiz essa marcação com azul aqui, eu faço 3 risquinhos perpendiculares, tá? Depois que eu corto a pele, a ferida cirúrgica, depois que eu corto, ela se abre,
naturalmente, tá? Então eu marquei aqui, ó, essa linha horizontal, cortei, a ferida abre sozinha, tá? Depois, quando eu for suturar, quando eu for, no final da cirurgia, quando eu for dar os pontos, eu tenho que tomar cuidado para não haver deslizamento entre os lábios, o lábio superior e o lábio inferior da ferida cirúrgica. Então é importante você fazer também umas marcações, né, transversais à linha de corte. Então eu vou unir sempre, dar um ponto, ó, pegando o risquinho de cima com o de baixo, aqui no meio de cima com o de baixo, e aqui na extremidade direita de cima com o de baixo, né? Vocês entenderam? Para que não aconteça, né, um fechamento com fios que permite esse tipo de deslizamento que vai favorecer da cicatriz não ficar tão boa assim. É por isso que você sai muitas vezes na cirurgia com um monte de marca azul, entende? Só que depois isso vai saindo, dá um pouco de trabalho, porque essas marcações azuis com as canetas marcadoras cirúrgicas, elas são feitas mesmo para não sair facilmente. Então dá um pouco de trabalho, às vezes lá pelo terceiro ou quarto banho que vai sair completamente. Mas sempre sai tudo, não precisa ficar com medo de ficar tatuada, tá? Ou tatuado. Também é importante que a ponta da caneta seja fina, né? Porque existem canetas e canetas de marcação cirúrgica. Se a ponta da caneta for grossa, o traço de marcação vai ser grosso. E aí você pode cortar no começo do traço, no meio do traço, embaixo do traço. Tem que ser uma linha bem fininha para você cortar exatamente em cima dela, para você não perder a referência da sua marcação, tá? Isso aí pode parecer coisa simples, mas tudo isso aí ajuda no resultado final. Outra coisa muito importante para poder ter um nariz bem feito para sempre, com a cicatriz mínima, tá? É a sequência da cirurgia. Eu já expliquei que a gente usa, né, em vídeos anteriores, eu já expliquei que a gente usa uma seringuinha com agulha bem fina para injetar adrenalina, para poder sangrar menos, daí usar menos cautério e ter um resultado cicatricial melhor. E falei que até nos pacientes de pele grossa, né, a gente toma cuidado de acrescentar triacinolona, adrenalina, para a gente poder minimizar a exuberância cicatricial que acontece comumente nos pacientes de pele mais grossa, né? Agora tem uma coisa muito interessante que é a sequência das coisas, né? Então é o seguinte, como é que eu faço? Porque você tem que infiltrar, né, dar as injeçõezinhas no nariz do paciente. É claro que quando ele já está sob anestesia, ele já está dormindo para ele não sentir as picadas, e esperar um tempo para essa solução que você injetou fazer efeito. Não adianta você querer acabar de infiltrar e já cortar, que vai sangrar. Então como é que eu faço? O paciente está dormindo, já está marcado e tudo mais, né? Eu faço asepsia, deixo tudo limpinho, coloco uma luva estéril, infiltro o nariz, tá certo? Enquanto isso, a minha instrumentadora está acabando de montar a mesa. Então não dá para operar antes da mesa estar toda montada. Então eu já infiltro logo. E aí eu sei que quando a mesa acabar de ser montada e quando eu acabar de vestir minha roupa cirúrgica, já vai ter dado um tempo certo para poder ter feito efeito a infiltração e a gente já operar num campo mais desprovido de sangramento. Então eu infiltro e aí eu saio, eu vou me lavar, né? Aí quando eu chego, eu levo um tempinho para me lavar e tudo, tem que colocar a roupa, tem que colocar a luva, o instrumentador acaba de montar a mesa, posiciona os campos estéreis em cima do paciente, conecta o aspirador, o bisturi elétrico e aí a hemostasia já está feita. A hemostasia é assim, a contração dos vasos sanguíneos para poder diminuir o sangramento. Então isso, toda essa sequência também é importante para otimizar o nosso resultado. Uma coisa muito importante também, lógico, é a concentração, né, da solução que você infiltra no nariz da pessoa. Eu posso colocar dentro dessa seringuinha aqui, ó, uma solução a 1 para 100 mil, uma diluição mais fraca, ou eu posso colocar uma solução a 1 para 40 mil, uma diluição mais concentrada.
a diluição a 1/40.000 sangra menos, né? Cada um prefere usar um tipo de concentração. Eu gosto de usar geralmente de 1/80.000 até 1/40.000 em alguns casos, tá? Outra coisa importante é a lâmina de bisturi, tá? Eu não sei se vocês conhecem, mas as lâminas de bisturi, elas vêm nesse envelopezinho aqui, ó, com prazo de validade de 5 anos a partir do momento de fabricação. Então, quando a gente está operando e tudo mais, né, a circulante de sala, que é a pessoa que atende a equipe cirúrgica, ela faz assim, ó, tá? Ela abre a lâmina para você, tá? Aí o cirurgião que já está com a luva, ele, com a luva já, pega e tira aquela lâmina. A lâmina tem que estar muito afiada. Só que existem várias marcas de lâmina, tá certo? Existem lâminas que saem desse envelopezinho já cegas. Muitas vezes eu compro a lâmina e deixo no hospital, né? A caixa de lâminas guardada, tá? Para eu poder usar, para eu ter certeza que a chance das minhas lâminas estarem bem afiadas é grande. Então eu tirei uma lâmina, montei, encaixei no cabo do bisturi e estou pronto para cortar, tá? Se a lâmina estiver meio cega, na hora que eu for fazer o corte, né, a pele vai ficar meio... ela vai sofrer a força, né? A gente vai forçar para poder fazer o corte. Isso não é ideal, porque quando a lâmina está bem afiada, você não precisa forçar nada, você já encosta e já faz o movimento, ela já corta. E quanto mais afiada a lâmina tiver, mais discreta fica a cicatriz. Então, o que é que eu faço? Porque eu não sei se a lâmina vai estar afiada ou não, né? Como a gente tem que começar a cirurgia, e a gente pode começar pela incisão externa ou interna, eu começo pela incisão interna. Porque aí, internamente, se a lâmina não tiver muito afiada, a cicatriz pode ficar um pouquinho mais evidente internamente, mas isso não vai ser perceptível. Então eu monto a lâmina no cabo e vou fazer as incisões internas. Se eu sentir, opa, essa lâmina aqui está meio cega, eu já troco ela. E aí quando eu for cortar a parte de fora, que é onde a cicatriz é mais evidente, eu já testei dentro do nariz, né, se a lâmina está adequadamente afiada ou não. Outra coisa, à medida que você vai cortando, a lâmina vai perdendo o corte. Então, é muito comum você trocar de lâmina várias vezes durante a cirurgia, tá certo? São tantos detalhes, né? É inimaginável, né? E o tempo que você leva para poder colocar tudo isso na sua cabeça e no automático, sem ter que pensar, tá? Outra coisa, quando você vai cortar com a lâmina, você tem que cortar perpendicular à pele, tá? A lâmina tem que fazer isso, ó. Ela não pode ficar deitada. Então você vai cortar aqui perpendicular, você não pode deitar a lâmina. Se você deitar a lâmina, a cicatriz não fica tão boa. Então você tem que estar concentrado para fazer um corte perpendicular, tá certo? Existem alguns locais em cirurgia plástica de face que o ideal é você fazer um corte deitado, tá? Em vídeos posteriores sobre outros tipos de cirurgia plástica eu vou me ater sobre esse assunto, eu vou explicar isso com mais calma para vocês, tá certo? Por enquanto, guardem isso, que a lâmina afiada é extremamente importante. Quando eu corto para começar qualquer cirurgia, que no caso a cirurgia plástica de nariz, que é a rinoplastia, vai sangrar, né? Óbvio, não tem como não sangrar. A gente usa a infiltração, que eu já expliquei em vídeos anteriores, né, com adrenalina, para poder minimizar o sangramento, porque quanto menos sangra, menos você usa cautério para estancar os sangramentos, menos você agride o tecido. Então, mas tem uma coisa muito simples que algumas pessoas às vezes podem deixar passar despercebidas, alguns cirurgiões, e que, principalmente quando a gente está no começo, mas com o tempo você acaba automatizando esse tipo de conduta, que é esperar o tempo para o sangue parar de sangrar, que é o tempo natural disso acontecer. Você sabe o que é tempo de coagulação? Inclusive é um teste que você faz antes de você operar. Você faz um piquezinho no seu dedo com a lâmina e vê quanto tempo demora para parar de sangrar em relação às outras pessoas. Já tem uma média e você tem que estar dentro do desvio padrão, né?
Então, quando o cirurgião está cortando um paciente, vai sair sangue imediatamente, não é para ele sair usando cautério, né? E coagulando aqueles vasos imediatamente. Porque o cautério, ele acrescenta trauma ao tecido, o que contribui para piorar o aspecto cicatricial. Então você tem que esperar o tempo de coagulação. Você faz o corte, deixa sangrando ali um pouquinho, coloca uma gazezinha. Você tem que ter esse tipo de feeling, sabe? E aí depois de uns 5 minutos mais ou menos, vai sobrar um ou outro pontinho sangrante que você cauteriza. Se você tivesse cauterizado logo imediatamente, você teria cauterizado muito mais pontos sangrantes. Tá? Então, isso é muito importante também, esperar a natureza fazer o seu trabalho, né? Sem passar, como diz na minha terra, com o carro na frente do boi. Tá? Outra coisa, o cautério, né? Esse instrumento que é tipo uma canetinha com um fio na parte de trás que conecta com um módulo maior, que a gente usa para estancar sangramento, existem várias marcas de cautério. Então vamos supor, eu estou acostumado a operar com cautério na intensidade de coagulação 10. Aí eu vou operar em outro hospital com outra marca de cautério. Eu estava acostumado a operar com cautério da empresa Valley Lab, que é excelente. Aí chego em outro hospital, não tem Valley Lab, tem o VEM. O VEM é outra marca de eletrocautério. Aí eu peço para colocar, a minha referência era 10 do Valley Lab, da marca Valley Lab. Eu peço para colocar 10 no VEM. Só que esse 10 no VEM pode ser muito maior, mais intenso que o 10 do Valley Lab. Você entende? Então você tem que ter esse tipo de experiência também, tá? Então eu chego no hospital novo, eu não conheço o eletrocautério, eu peço para botar em 5. Aí eu vou lá dentro do nariz primeiro, onde eu começo a cirurgia, nos cortes internos, né? E utilizo o cautério ali nos cortes internos. Aí eu vou percebendo, né, qual que é a intensidade dele, faço ajustes para depois, quando eu for para a parte externa, para a pele, eu já estou sabendo com o que eu estou lidando. E finalmente tem a escolha entre o cautério bipolar e o monopolar. Tá? O cautério bipolar, ele parece uma pinça, ele queima muito bem no alvo. Você pega a região vazio sangrando, aquele pontinho sangrando com a pinça, segura e queima, ele queima ali no alvo. Ele queima muito pouco o entorno. Tá? É muito usado em neurocirurgia. Né? E o cautério monopolar, ele não é tão assim, ele é um pouco mais, o calor dele é mais dispersivo para o entorno. Então, quando você tem um vazio sangrante, você encosta o monopolar, aciona, ele queima o vazio e queima o entorno. Então, ele é um pouco mais agressivo. Tá? Se você tiver um sangramento maior, você usa o monopolar, mas geralmente para o resultado cicatricial melhor, a gente sempre prefere o bipolar. Não só em cirurgia de nariz, mas em cirurgia de face em geral. Tá certo? Isso é uma das diretrizes principais que tem que serem observadas. Outra coisa, né? Para um resultado cicatricial legal, é importante também a força que a instrumentadora faz. Né? Então, quando a gente tem o corte, a gente introduz, né, umas pás afastadoras, chamam afastadores, para a gente poder abrir a ferida cirúrgica e trabalhar ali dentro. Então você faz um corte aqui no nariz, você descola a pele e você puxa a pele. A instrumentadora está puxando. Quanto mais força você colocar, né, nessa manobra de apresentar o campo cirúrgico para o cirurgião, mais você traumatiza o tecido. Né? Então, a instrumentadora tem que ser orientada até ela pegar o jeito, né, para poder fazer uma força mínima para poder apresentar adequadamente o campo para o cirurgião. E uma coisa muito importante que anda acoplado com tudo isso é a experiência do cirurgião, porque quando você está no começo, você precisa enxergar muito, né? Então você quer ver tudo e tal.
Depois você meio que cria um mapa mental e você desenvolve o tato, sabe? Então você não precisa de ver 100%, não precisa daquela força gigante na apresentação do apresentador para enxergar tudo. Você já enxerga o suficiente com a apresentação com a força moderada que traumatiza menos tecido. E é imprescindível também usar um bom sistema de iluminação, porque a gente que é otorrino opera com fotóforo, então você tem aquela luz, né? Mas você pode ter só a luz ou pode ter também um sistema de lentes de magnificação acoplado, o que é o ideal, principalmente quando a gente vai ficando com mais idade, faz uma bruta diferença você ter um sistema de magnificação visual acoplado. Tá? Isso tudo aí são coisas importantíssimas para a gente poder operar com o menor trauma tecidual possível e a melhor cicatriz possível por consequência. Finalmente, nessa nossa proposta de diminuir o aspecto visual, a visibilidade da cicatriz para um nariz bem feito para o resto da sua vida, vem a fase do fechamento, que é com a gente que é cirurgião, né? Então, você vai pegar o tecido com a pinça e vai pegar a agulha para poder fazer, agulha com o fio para poder fazer o fechamento, né? A primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, né? Quanto mais fino o fio, melhor a cicatriz, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho 2 fios aqui, o fio de nylon 4 e o fio de nylon 6,0, tá? Só que a numeração é inversa à grossura. O 6 é mais fino que o 4. O 4 é um fio muito grosso para você fechar o nariz. Você fecha com 5 ou 6. E quando você vai fechar, né, você tem que pegar o tecido com a pinça também. Você tem que pegar bem devagarzinho. Não vai ficar pegando o tecido com toda a força que você quiser. Não, porque você macera, você machuca o tecido. Bem suavemente você pega a pele, tá? Passa a agulha com fio. Detalhe, a agulha ela pode ser cortante ou cilíndrica. A cilíndrica tem que fazer força para passar na pele, tá certo? Ela é menos cortante, ela é mais usada para o fechamento de vísceras internas, tá certo? Agora na pele a melhor coisa é você usar uma agulha cortante, porque a agulha atravessa o tecido com mais facilidade, sem precisar fazer força, e isso contribui para a cicatriz ser mínima. Aí você escolhe um fio fino, né? Faz o fechamento. O fechamento, gente, é delicado, tá? Você não pode apertar o nó demais, é como se estivesse, né, segurando um passarinho. É assim que você faz, tá? Você justapõe sem fazer nenhuma força a mais. Faz isso, não faz isso, tá certo? E você usa as marcas que você fez na pele antes de cortar como referência para você coaptar, justapor perfeitamente os bordos da ferida cirúrgica, né? Para não acontecer aquele deslizamento que a gente já conversou sobre isso, certo? Aí você fechou tudo com o fio fino, né? Com todo cuidado, e o paciente em casa ele tem que manter a cicatriz cirúrgica sempre limpinha, tá? Você deve lavar com água e sabão todo dia. Ocasionalmente o médico acrescenta uma pomada para poder evitar a infecção, mas geralmente não, porque dificilmente a cirurgia de nariz infecciona. Agora, se o paciente notar que a ferida cirúrgica, que onde houve o corte, ficou mais dolorido do que estava antes, ou começou a ficar mais vermelho do que já estava, né, tem que contactar o médico, que pode haver uma pequena infecçãozinha aqui, nada demais, que a gente tem que mudar a nossa conduta, acrescentar uma pomada antibiótica ou um antibiótico de boca mais potente para poder resolver o problema, porque a infecção ela contribui para poder piorar o aspecto cicatricial, tá? Toda infecção ela favorece que a cicatriz fique mais evidente, tá certo? Outra coisa que vai chamar a sua atenção também é se você notar
que a sua ferida cirúrgica, onde fez o cortezinho, está secretando, tá ficando mais úmido. Aí, nesse caso também, você tem que entrar em contato com o cirurgião. Bom, e é claro que uma coisa que a gente deve evitar fazer em toda cirurgia, mas principalmente nariz, é a gente fazer isso aqui, ó, sem querer, sem pensar. Lembra que isso foi muito ressaltado na época do Covid? Você vai em qualquer lugar, pega numa maçaneta de uma porta, né? E às vezes você faz assim, o olho coça, você faz assim, às vezes você espirra, você faz assim. Então você pode levar a infecção. Então sempre é bom, depois da cirurgia, você estar atento, né? E sempre que for mexer no local que está cortado, você lavar a mão antes ou passar um álcool, se não tiver como lavar a mão. Tá? Lavar a mão é o ideal, né? Para evitar contaminação e evitar problemas cicatriciais, até outros tipos de problemas mais sérios, né? Mas infecção pós-cirurgia de nariz é muito rara mesmo. E finalmente, você que é a pessoa que pretende operar o seu nariz, você tem que tomar cuidado com o sol. Tem gente que fala, não, mas eu estou indo para a praia agora e eu vou passar um protetor 60. O protetor solar, ele bloqueia o raio ultravioleta. Ele não bloqueia o calor, tá certo? Então, você operado, é bom evitar sol de praia, intensa exposição solar nos 3 meses subsequentes à cirurgia. Porque por mais que você bloqueie o raio ultravioleta com o protetor solar, né, a área do teu rosto, especificamente o teu nariz que recebe o sol, recebe o calor. E o calor também, ele pode favorecer o aparecimento de uma cicatriz mais evidente. E outra coisa também é que quando você faz uma rinoplastia, né, e você tem que fazer fratura óssea, você fica com o olho roxo aqui, ó, né? Além do calor poder fazer a cicatriz da columela ficar mais evidente, ele pode fixar, deixar você com olheiras, tá? Então aquele roxo que você ficou após a cirurgia de nariz, que geralmente fica meio amarelado, depois cinza, depois some, não é que vai ficar roxo para sempre, mas ele pode ficar uma sombra meio cinza aqui, que é muito difícil de lidar. Então esse é um motivo a mais para você evitar o sol, né, após a cirurgia de nariz. Pode até ser, tem gente que faz tudo que não devia, toma sol e dá sorte de não acontecer nada, tá? Mas aí você vai estar dando chance para o azar. E isso é uma coisa muito assim, subestimada, e às vezes as pessoas não sabem que essa olheira pós-rinoplastia do sol é muito difícil de ser combatida. É muito difícil, é uma das coisas mais difíceis que tem. Geralmente tem que fazer um tratamento dermatológico e mesmo assim o resultado para a suavização dessas olheiras pós-cirúrgicas é um resultado limitado.